reavivados pela sua palavra, com o pastor Ronaldo de Oliveira. Que alegria podermos estar juntos para estudar a palavra de Deus aqui no programa Reavivados por sua palavra da TV Novo Tempo. E às vezes eu mesmo posso dizer uma coisa aqui e deixar uma dúvida com você, então escreva. Escreva para a gente poder sanar essa dúvida, ninguém pode ficar com dúvida. E se eu souber responder, eu vou responder, senão eu vou buscar a ajuda dos universitários, né? Tem muita gente boa aí na Novo Tempo que pode ajudar você também nas dúvidas. E não é problema ter dúvidas. A gente tem que ir atrás de algumas respostas aí, levando em consideração que a fé é uma ferramenta fortíssima e ela é racional também. Bom, estamos aqui no capítulo 11, né? Esse capítulo que vai ter um pouquinho ainda de cronologia. O capítulo 10 foi um capítulo de cronologia e agora no capítulo 11 nós encontramos um pouquinho mais, a descendência de Sem, agora em mais detalhes. Aparece sim a descendência de Sem no capítulo anterior, né? A partir do verso 21, capítulo 10, mas aqui tem um pouco mais de detalhes, porque o objetivo é mostrar uma grande figura, uma grande personagem da Bíblia Sagrada. E a Bíblia vai gastar muitos capítulos com ela também, assim como gastou vários, nem tantos, né? Nem tantos quanto a Bíblia vai gastar com esse novo personagem. Sensacional, alguém que vai marcar muito a história do povo de Israel, mas Noé também participa de vários capítulos aqui, como eu estava dizendo. Bom, vamos lá, alguma coisa agora vai acontecer. Existe até uns aplicativos, né, e nomes de aplicativos aí, sobre Babel, né, questão de línguas, você lembra, né? Babel é língua, confusão de línguas e tal, como isso tudo aconteceu. Então, vamos lembrar de novo, Moisés que está escrevendo, escreve com o conhecimento que ele tinha depois. Já tinha acontecido muita coisa. Ele mostra a genealogia, mas ele volta agora no capítulo 11 a falar um pouquinho sobre as pessoas que se uniram em alguns lugares. Nem todos esses tinham nascido, evidentemente, né? Mas então começa assim. Ora, em toda a terra havia apenas uma língua, uma só maneira de falar. Devia ser uma maneira bem simples, né? Sucedeu que, partindo eles do Oriente, deram com uma planície na terra de Sinar e habitaram ali. Muitos creem que essa é a região da Babilônia, onde está o Eufrates, ali. E, bom, disseram uns aos outros, vamos fazer tijolos, né? Vamos usar o betume, vamos construir alguma coisa aí. Vamos construir alguma coisa para nos salvar em algum outro dilúvio, pode vir aí alguma coisa nesse sentido. Agora, veja, os que estão falando aqui já eram descendentes, né? Não tinham visto o dilúvio, não tinham participado do dilúvio, somente 8 pessoas participaram do dilúvio. E a história começou a ser passada, não é? E vejam bem, justamente aqui em Babilônia, e há contos de Babilônia que falam de um dilúvio. Então, é bem interessante isso, de um tipo de dilúvio também. E disseram, bom, vamos fazer tudo isso, vamos fazer betume com argamassa, essa é a expressão que Moisés está usando, né? Argamassa já era no tempo dele. Naquele tempo talvez não chamasse argamassa. Está contando uma história que já passou, usando até alguma linguagem do seu tempo. Então, vinde e edifiquemos para nós uma cidade. Lembram-se lá de Caim? Foi a primeira coisa que ele disse para Deus, quando ele não aceitou, ou ele não disse, ele fez, quando ele não aceitou a marca de Deus. Quando ele não aceitou ser marcado por Deus, ele foi e fez uma cidade. E fortificou a cidade. E deu à cidade o nome do seu filho, para que as gerações pudessem se lembrar dele. Vai ver aqui alguma coisa, a mesma coisa aqui. Vinde, edifiquemos para nós uma cidade, uma torre cujo tope chegue até os céus e tornemos célebre o nosso nome. A mesma coisa de Caim. Ele deu à cidade o nome do seu filho para que ficasse célebre o seu nome, o nome da sua família, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Vamos ficar aqui. E a ordem era, vão sendo fecundos, vão crescer, vamos assumir a terra, não vamos ficar aqui. São ordens contrárias ou são respostas à ordem de Deus, uma resposta contrária à ordem de Deus. Vocês têm que se espalhar agora, não é? Há muito espaço para todo mundo na terra. Não, vamos nos concentrar aqui, vamos nos proteger. É uma só língua, está tudo certo. Eles nem pensavam na língua, nem tinham a ideia que poderia haver uma outra língua. A língua era única, Moisés escreve isso lá da frente, né? Depois de ter acontecido.
Então o Senhor viu isso. Disse, peraí, estão querendo ir contra a minha orientação? Eu tenho objetivos, não é? Tenho objetivos. Por que ser espalhado, né? Deus tinha o objetivo de colocar justamente o seu povo ali no entroncamento da Ásia e da África, no lugar mais passado pelas pessoas, né? As pessoas passavam nesse lugar, o mais utilizado, né? Para fazer esta viagem. Pessoas do mundo inteiro passariam por ali. Ele queria ter um lugar onde o seu povo pudesse ficar. Veja, aqui a Bíblia está nos levando para a gente entender que Deus coloca o seu povo lá em Canaã. Mas esses passos todos anteriores são importantes. Por quê? Porque o diabo ia fazer de tudo para que o povo não se estabelecesse. Olha, ele conseguiu tomar quase toda a terra. Imagine a alegria do diabo, dos seus anjos, em ter 99,999, sei lá, só 8 pessoas que não dobraram os seus joelhos aos ídolos, né? A ele, né? Não foram amigas dele, Noé, seus filhos, suas noras, sua esposa. Então ele teve uma vitória muito grande aí, nesse sentido. Mas agora Deus está estabelecendo, está movendo as pessoas, as famílias, as nações, para que finalmente ele leve a sua nação e conceda um lugar para a sua nação. O lugar ali é confuso até hoje, não é? Essa questão de Israel, dos árabes, é uma confusão até hoje. E o diabo sabe disso, e você vai ver na Bíblia inteira que o diabo sempre está criando um problema. Então ele tentou criar um problema antes do dilúvio. Vamos acabar com tudo isso aí. Quase conseguiu. Deus disse, não, vamos destruir, vamos começar tudo de novo. Não é assim. Não é assim desse jeito. E ele coloca seu coração nessa nova equipe, não é? Que agora tem um problema sério. Vamos morar todos juntos aqui. E Deus disse assim, não, vamos lá descer, vamos confundir todo mundo. E aí ninguém mais entendia. Um pedia areia, ele entregava outra coisa, porque ninguém se entendia mais. E aí, Babel, confusão, não é? Babilônia, confusão. E aí surgem as várias línguas das várias nações de então. Babel confundiu Deus, a linguagem de todos. E agora Moisés vem falando sobre Sem. E ele faz uma retrospectiva da vida, das famílias de Sem. Deixou os outros irmãos, Cão, Jafé, para trás. Bom, Cão seria importante, Cam, né? Por causa de Canaã. Era a terra que ele iria usar para criar o seu povo ali. Então começa aqui. Ora, essas são as gerações de Sem. Sem viveu 600 anos. Arfaxade, depois de 2 anos do dilúvio, teve um filho, o primeiro filho. O Sem, não é, que foi Arfaxade. E assim começa. Sem viveu 600 anos, Arfaxade viveu 438 anos, olha aí, está baixando. Depois tem mais um de 435 anos, Salá. Depois vem outro 460, aumenta. Depois aí vem um, Reu, baixa para 239 anos. Naor, vai para 149 anos. E aí chega em Abraão. Esse era o objetivo, passar por Abraão. E agora introduzir a história de Abraão. Como no capítulo 5 aconteceu, Moisés leva de Sete, filho de Adão, passa por Enoque e vai até Noé para contar a história de Noé. Aqui ele faz a mesma coisa. Ele dá uma genealogia de Noé, dos seus 3 filhos, ele especifica um filho, o Sem, aproveita para mostrar que as idades estão baixando. Moisés viveu 120 anos, né? As idades estavam baixando. E Deus mesmo tinha dito isso lá no dilúvio. E agora ele introduz Abraão, que na realidade era Abrão. Abrão e Sarai, que depois tiveram os nomes modificados, nós vamos ver aqui para frente. Então Tera, que vem da descendência de Sem, gera a 3 filhos. Abrão, Naor e Harã. São essas as gerações de Tera, então vai lá. E o filho de Harã chama-se Ló. Então eu já coloco no verso 27 aqui. Ele destaca Harã e coloca Ló. Por quê? Porque Ló e Abraão vão ser protagonistas de um evento bem aqui próximo desse capítulo. Então ele já vai introduzindo as pessoas. É como se ele estivesse colocando a bola no pênalti para alguém chutar, né? Então ele está, desculpe a linguagem futebolística, né? Mas ele está colocando aqui, agora vamos até Noé, agora vamos até Abrão,
não é? Vamos colocar Ló, porque vai ter uma história com os dois, uma história importante com os dois. Então, fala de Sara, ou Sarai. No verso 29, Abrão e Naor tomaram para si mulheres, e a de Abrão se chamava Sarai, e a de Naor Milca, filha de Arã, que foi pai de Milca e de Isca, aí pronto. O 30 diz que Sara era estéril. Então, ele dá essa informação porque ela é importante lá na frente. Porque Deus disse para ele que ele seria uma grande nação, mas a esposa era estéril. Então, Moisés já conhecia a história, ele está relatando a história que ele já conhecia. Então, Deus o instruiu a colocar nessa direção. Aparece Abrão, aparece Sara e a informação era estéril. E aí vai. Tomou Tera a Abrão, seu filho, e a Ló, filho de Arã, filho do seu filho, e a Sarai, a sua nora, mulher do seu filho Abrão, e saiu com eles de Ur dos Caldeus para ir à terra de Canaã. Foram até Arã, onde ficaram. Não chegaram em Canaã. Foram quase até Canaã. Pararam por ali. E morreu o pai de Abrão, ali em Arã, na cidade de Arã. Não foram até Canaã. Então você percebe aqui os movimentos de Deus, que maravilhosos, para que a história tenha o seu curso. Deus está controlando todas as coisas, está controlando a sua vida também, está dirigindo a sua vida. Às vezes não parece, às vezes você sofre, passa por momentos de dificuldade, mas Ele está com você, vai lhe dar paz na tempestade. Que Deus te abençoe, esta é a minha oração. Até o próximo encontro, um grande abraço.